Olá, hoje eu gostaria de falar sobre um livro específico, um livro específico que é o Códice Vaticano. Qual que é a importância desse manuscrito? Hoje, se você pegar qualquer Bíblia, seja ela Almeida atualizada, seja ela numa versão internacional, nova tradução linguagem de hoje, Bíblia Viva, essas Bíblias, elas são baseadas num certo texto grego, no Novo Testamento grego, ele é baseado no grego. E esse Novo Testamento grego ele foi usado para ele ser formado, para ele ser construído, para ele ser feito, ele tem como base um códice, uma cópia antiga. Isso é na crítica textual. Então veja só, o manuscrito que eu vou comentar hoje é o Códice Vaticano. O Codex Vaticano ele influenciou muito um outro texto que é esse aqui, o Novo Testamento grego, Descort e Hort. Essa aqui é uma edição de 1957, a primeira edição foi em 1882, levaram 30 anos, e basicamente o Novo Testamento deles deu ênfase a esse manuscrito aqui, o Códice Vaticano. Teve outros também, o Códice Sinaítico, por exemplo. O Códice Sinaítico eu vou comentar mais futuramente, mas o que eu vou tratar é sobre esse. E as informações que eu vou trazer são essas. O Codex Vaticano, o Codex Vaticano, ele tem 759 folhas, ele já possui 820, perdeu essas. Faltam alguns capítulos de Hebreus, Hebreus 9, 15, até o capítulo 13, verso 25. Falta 1 e 2 Timóteo, falta Tito, falta Filemão e Apocalipse. O tamanho dele é 27 por 27. É você pegar duas réguas e colocar elas assim. É o tamanho do códice. Isso a folha. Se você abrir ela, dá 27, 54, 55. Vai dobrar o tamanho. Então ele é um códice bem grande, aberto. Ele foi escrito no início do século IV. Ele é dividido em 3 colunas por página. Vou mostrar aqui basicamente. Cada página dele ele tem 3 colunas por página. Essa aqui é uma cópia impressa, não é no tamanho original, ainda vou ter na cópia no tamanho original. E assim, como ele é um códice do século III, quando chegou lá para o século X, ele começou a desbotar. E alguém no século X, século XI foi lá e recopiou ele, foi lá por cima e reescreveu. Graças a isso temos ele escrito, Alguém fez isso e fez uma revisão. Antes desse corretor, possivelmente teve um corretor mais próximo do original, quando ele foi escrito século III, século IV, que tentou fazer algumas alterações, algumas mudanças nele. Essas são as informações que temos. Ele não é um Novo Testamento, ele não é bem desenhado, ele não é bem ele não é bem decorado. Então, ele foi escrito com base nesse argumento, ele foi escrito antes ou junto com o Códice Sinaítico. Porque depois desse período, aí os Novos Testamentos gregos eles começaram a ser bem trabalhados, porque a igreja cristã foi valorizada, então a Bíblia ela começou a ser valorizada. Você começou a ter copistas profissionais, pessoas, artistas mexendo com a Bíblia. Então, por causa disso, eles dizem que foi antes do Códice Sinaítico. Sua origem principal foi o Egito. Alguns dizem que foi o Egito, possivelmente foi o Egito. Ele foi levado à Biblioteca Vaticana em 1475. Antes de 1475. Ele foi catalogado em 1475, mas então ele foi antes. Para ser catalogado em 1475, ele teve que ser levado antes. Em 1809, ele foi levado por Napoleão Bonaparte. Ele chegou lá no Vaticano, pegou o códice e levou para Paris. E depois, 6 anos depois, 1815, ele foi levado de volta para o Vaticano. Foi publicado pela primeira vez em 1828 e 1838. Então a primeira vez que alguém teve acesso a esse códice, assim, ele foi levado a público, foi em 1838. Depois ele foi publicado de novo em 1868 e 1881, quando foi produzido um facsímile em 5 volumes por Carlo Vercellone e Giuseppe, e um outro cara chamado Giuseppe Cosa.
que na verdade é essa edição aqui que eu tenho aqui impressa, né? Essa edição de 1868. Né? O interessante é que em 1968 foi produzido outro facsímile. O que é um facsímile? O facsímile é você pegar o códice, a cor dele é vermelha, você vai lá e imprime ele colorido. Isso é um facsímile. Ah, o códice é rosa choque, você vai lá e copia. Isso é um facsímile. Porque antes ele foi copiado à mão, essa é a originalidade dele, mas ele foi copiado ao facsímile. Esse aqui é um facsímile basicamente preto e branco. É mais antigo, mas é o que a gente tem acesso. Em 1968 ele foi publicado de novo em facsímile colorido por Carlo Martini. Quem que é Carlo Martini? Carlo Martini, ele é um cara que ele compõe, ele foi reitor da faculdade do Vaticano, uma das faculdades do Vaticano, um dos grandes especialistas de crítica textual do Novo Testamento, e ele passou a exercer parte da comissão revisora do Novo Testamento grego a partir da segunda edição. Eu tenho aqui a primeira edição do Novo Testamento grego, 1966. Aqui ele não fez parte da comissão de 1966, que fez esse Novo Testamento grego, né, lançado pela Sociedade Bíblica Unida. Aí a partir da segunda edição, o Carlo Martini começou a fazer parte. Né? Ele entrou em 1968 a fazer parte, em 69 ele publicou, ele pediu autorização para o Papa e o Papa permitiu a publicação desse facsímile. Então, veja só as informações que temos sobre esse códice. Né? E de acordo com os livros que eu pesquisei, né, um lado diz assim que ele tem menos erros escribais que muitos manuscritos, então ele é uma boa cópia, né, de acordo com alguns especialistas, né, principalmente o Wilson Paroski, de onde eu tirei essa informação, basicamente. Mais informações, veja os livros dele, qual a origem e transmissão do Novo Testamento e crítica textual. Né. E assim, os papiros que concordam com ele, outro maiúsculo que concorda com ele é o Códice Sinaítico, né, datado do século III, século IV. Os papiros que concordam com ele é o P66 e o P75. Não é bem os papiros que concordam com ele, mas ele concorda com esses papiros, porque os papiros são mais antigos. Né, e eles são datados no final do segundo século para o terceiro. Então, crê-se que o Códice Vaticano ele é uma cópia, que o texto impresso nele já circulava desde o segundo e terceiro século, com base nesses papiros. Então, essas são informações que nós temos sobre esse Novo Testamento, né? Sobre esse manuscrito. Mas aí surge a pergunta, mas por que essas informações, Adolfo? Essas informações são simples, né? São interessantes, porque eu vou gravar em outro vídeo, então eu vou deixar para outro vídeo, já vou gravar em seguida, mas vou deixar para outro vídeo. Então, por enquanto fica isso. Agora futuramente eu vou pesquisar mais a fundo, né, agora que eu tenho ele impresso. E, outra informação, é exatamente essa edição desse códice que foi a base do texto de Westcott Hort, que influenciou grandemente as Bíblias modernas. Né? As Bíblias modernas são baseadas no texto de Westcott Hort, Nestle Aland, que seguem a mesma linha, e basicamente são a partir desse aqui. Então, fica aí.